vamos lá, agora que você já sabe o seu temperamento, seu perfil comportamental, você já sabe, não, eu vou para essa linha aqui. Eu preciso sanar essas questões para ser mais produtivas. Eu quero que você pense que, para os coléricos, as técnicas precisam canalizar energia, porque elas não podem ser desfocadas. Não é porque ele executa muito que ele é o melhor temperamento, longe disso. Porque execução exacerbada só leva a sobrecarga, tiro no escuro, cansaço, gasto de dinheiro à toa. Por quê? Ele está executando muito, ter clareza do que ele precisa de executar. Em relação às sanguíneas, se eu não tiver estratégia para poder criar foco, e algo que traga diversão no relacionamento, eu não vou conseguir tirar essa sanguínea do lugar. Se eu não tiver ferramentas para a melancólica que reduza o perfeccionismo, a ansiedade, porque como é um temperamento voltado muito para dentro, ele tem dificuldade de ir para fora. Então ele cria tudo no seu mundo interno. E aí isso faz com que ele não exercite. E aí, o fleumático, eu preciso de criar métodos de motivação e ação, porque ele é voltado para pouca ação. E parar com aquela coisa de que eu não consigo, eu não sou organizada, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu não tenho tempo. O discurso de não tenho tempo, não quero que você utilize mais. Porque o tempo, já ouviram isso, né? É igual para todas. E você tá gerindo ele errado. Por mais que às vezes você tem mais tarefas do que, por exemplo, você tem 2 filhos, uma pessoa que não tem, as 24 horas acabam sendo um pouquinho diferentes, porque vocês têm demandas diferentes. Mas você precisa de olhar para a sua demanda, por isso que lá no mapa da Leoa você entendeu as suas execuções. Você vai aprender no Google Agenda como você encaixa isso lá. E usando essas trilhas aqui, como você faz para não se sabotar. Então, olha só. Se eu estou olhando para o meu plano semanal, meu plano de execução, que está indo me levar para o próximo passo, para aquela área da vida que eu olhei, que precisa de atenção, que vai me tirar da onde que eu estou, da zona de frustração, da falta de resultado, né? Ou uma lentidão dos resultados, eu preciso de olhar para quem eu sou. Então, olhando para o meu temperamento, o colérico ele é determinado e orientado por resultado. Então, se tiver muitas ações na sua semana e você não tiver orientado por resultados, deixando claro números que você aumentou, que você ganhou, que você melhorou, você vai estar se sentindo frustrada. E às vezes você está até evoluindo. Mas quando você não quantifica isso, não deixa claro esses números, você pode estar se sentindo cansada e com falta de resultado. E às vezes está tendo esses resultados. Então, você é orientada por resultado. Então, tem que criar mecanismos de deixar isso nítido. Muitas coléricas acabam utilizando de forma intuitiva o quê? Os check, né? Se eu dei vários check, eu fui muito bem. Mas nem sempre é assim, tá? Então, é um temperamento de alta energia, foco em metas, impaciente, então quer resultado rápido, às vezes acaba até burlando aquilo dali para poder dar check, porque quer acabar logo, gosta de controle, reage mal a restrições. Então, quando diz assim, tem que refazer, não tá bom isso daqui, colérico, você vai ter que fazer de novo, ele reage mal. Ou então você não pode fazer isso, reage mal. Falta de progresso também reage mal. Então, precisa de quantificar e colocar ações claras. Para o colérico, precisa de ser assim a sua trilha de execução. De acordo com a neurociência, você precisa de criar metas tangíveis e de curto prazo. E por quê? Se você deixa para muito longe, você consegue ver resultados pequenos, você consegue... você acaba desmotivando, tá bom? Então, você precisa de ter metas claras, porque você vai ter altos níveis de dopamina, e essas metas menores, como você vai dar check, você vai conseguir, você libera a dopamina, o que vai fazer com que você consiga executar mais, por causa dessa liberação de dopamina saudável. De acordo com a PNL, você precisa de utilizar ferramentas de visualização, porque muitas vezes você não tem aquele check de um projeto grande, você não consegue concluir aquilo, né? Mas você precisa de fazer o uso das visualizações. Por quê? Quando a gente visualiza e tem postura mais ereta, a gente libera testosterona, a mulher libera, tá? Que é hormônio de eu estou preparada, eu vou executar. E aí você começa nessa postura de Mulher Maravilha, né, de super-homem, a visualizar, já conseguindo aquilo. Isso vai te dar garra para continuar fazendo. Se você, por exemplo, pensar em metas pequenas, né? Vocês vão aprender como fazer metas. Vocês, nesse treinamento, precisam sair daqui entendendo o que são metas, o que são objetivos, como que eu diferencio isso tudo. E aí, eu preciso que as suas metas não sejam aquelas muito meia boca.
Porque se for muito meia boca, você não vai ter sensação de progresso. Então você precisa de ter tarefas com passos agressivos, passos que você vai dar um check assim, que você fala, eu fiz, hoje eu fiz. Então nem que seja 3 tarefas grandes no dia e não 35 grandes mal feitas, mas 3 tarefas que você fala assim, tá fazendo sentido. Como esse temperamento é voltado à execução, a tendência é fazer muito o tempo todo e não desacelerar. Acontece que a sua capacidade de registrar e criar estratégia vai diminuindo ao longo de muito trabalho. Então, você precisa de criar pausas estratégicas, porque não é natural do colérico. Nossa, que lindo a chuva. E esse cheiro desse café? Nossa, e esse vento? Tá sentindo? O colérico não consegue, no ritmo de trabalho acelerado, perceber isso. Então, ele precisa de criar. Gente, e isso é para regular hormonalmente, para que você volte sintoma de foco de novo. O seu cérebro, que é capaz, né, de aprender e criar, ele descansa um pouco. Então, você precisa de ir para essa parte do intuir, principalmente sendo mulher. Você precisa dessas pausas curtas e estratégicas. Tem uma coisa que a colérica é o quê? Multitarefa. Na realidade, as mulheres tendem a ser multitarefas. Acontece que eu preciso que vocês entendam que quando eu sou multitarefa, coisas em relação às tarefas de equilíbrio, ok. O que são as tarefas de equilíbrio? Cuidar de um filho, fazer não sei o que, entregar não sei o que, ligar para não sei quem. Só que aí, quando eu estou fazendo junto com tarefas de impulso e tarefas de conexão, acontece que eu estou perdendo qualidade nas tarefas de conexão e de impulso. Porque as tarefas de conexão e impulso, elas não permitem que a gente seja multitarefa. Porque, vamos colocar aqui, uma tarefa de impulso, ler um livro. Eu consigo ler um livro enquanto eu estou assistindo um filme com meu filho e cozinhando alguma coisa e atendendo uma ligação. Não dá. Entende? Então, as tarefas de impulso e tarefas de conexão nunca podem estar associadas com uma tarefa de equilíbrio. Agora, já as tarefas de equilíbrio, você consegue fazer mais de uma sem sobrecarregar o seu sistema e sem fazer meia boca aquela tarefa, porque você, como é boa executora, consegue. Tá bom? Agora, se eu pego um outro temperamento, coloco ele para fazer várias tarefas, mesmo que sejam as tarefas de equilíbrio, ele tende a fazer errado, a queimar uma coisa, a deixar a criança cair, porque o cérebro dele não consegue isso. Mas as coléricas, elas tendem a ser multitarefas, mas não levam essa capacidade que vocês têm para a tarefa de conexão e impulso. Então, a PNL, ela traz essa ferramenta de concentrar. Então, o que seria isso? Você precisa de criar momento de foco. Então, escrever com a letra bonita, uma frase devagar. Você precisa, então, sim, você precisa de falar, cérebro, sai do multitarefa. Então, aqui em casa, por exemplo, às vezes eu tenho meu horário específico para fazer a tarefa de equilíbrio. Aí eu vou fazer. É na hora que eu paro, às vezes eu tenho uma demanda do meu trabalho, preciso de checar o meu checklist, respiração, mentalização, já falamos sobre essa técnica no início, então eu preciso de voltar para a concentração, para assim iniciar uma tarefa de impulso ou conexão, porque senão, até mesmo se for uma tarefa de conexão, por exemplo, momento com seu filho, você está lendo uma história, você não vai estar ali, porque você não foi para o momento de concentração, seu cérebro não está ligado em outra coisa que você está fazendo, então você precisa de um momento de concentração para ir para a próxima tarefa. A colérica tem dificuldade em reconhecer seus avanços. Então, rapidamente ela vai para a próxima ação. Dá um check, nem liga, vai para a próxima ação. Então, a gente precisa de criar marcos de celebração. Por quê? Isso vai reforçar para que quando você comece um novo projeto, você fala, eu consegui, aquilo foi gostoso. E aí você libera dopamina. Porque dar check vai sim liberando, né, sensação de satisfação. O nosso cérebro vai dando recompensa ali de que eu sou capaz, eu sou boa de trabalho. Só que se eu acabo me perdendo nisso e faço muito, essa dopamina diminui. Então eu preciso colocar a recompensa no meio disso. Concluir um checklist, ou pelo menos 60% dele, yes. É igual aqueles coach maluco que yes. Não é isso. Aquilo ali libera hormônio mesmo e a gente dá uma modificada interna mesmo, dá uma certa animação. Parece aquelas palestras de mercado multinível, né? Eu esqueci o nome tipo Mary Kay, tipo algumas empresas que a gente precisa de escalar e tem palestras motivacionais. Então, a gente precisa de liberar isso. E são muito boas, porque a gente sai realmente motivado. Mas não são efetivas, porque a gente precisa da execução, né? Esse movimento de motivação, ele é muito bom para acionar, mas para manter, a gente precisa seguir toda essa trilha. Então, aqui vocês têm a trilha do colérico. Sigam isso. Não inventa mais nada.
Adri, mas a técnica tá. Teste as técnicas. Se você vê que as técnicas funcionam para você, perfeito. Ok? Porque as técnicas, elas têm mais a ver com o seu modo de encarar e no seu dia a dia encaixar aquela tarefa. Se der para encaixar e você se adaptar, perfeito.